Era o crepúsculo da primavera de 1945, quando as sombras do Terceiro Reich se alongavam de forma definitiva sobre o solo castigado da Europa, mais precisamente na região sul da Alemanha, onde o ar ainda carregava o gélido hálito do inverno que se despedia. Naquelas paragens rurais, situadas nos arredores de uma pequena aldeia recém-libertada pelas tropas aliadas, um jovem tenente americano, cujos olhos já haviam testemunhado horrores demais para sua pouca idade, deteve seu caminhar ao notar algo sinistro na topografia do terreno. A terra, que deveria repousar sob o manto da natureza, parecia ter sido revolvida de maneira apressada e irregular, como se escondesse um segredo vergonhoso sob sua superfície úmida. Sem hesitar, ele convocou 2 de seus soldados mais próximos e, munidos de paz e de um pressentimento sombrio, começaram a escavar aquele solo infértil. Não foi necessário ir muito fundo, a meros 15 centímetros da superfície, as lâminas de metal encontraram resistência em um tecido que não pertencia àquela paisagem alemã. Era o inconfundível brincaque do exército dos Estados Unidos da América. O que se seguiu foi uma cena que congelaria o sangue de qualquer homem honrado. 20 corpos de soldados americanos jaziam ali, amontoados em uma vala comum, todos apresentando o terrível estigma de uma execução sumária com disparos na nuca. Suas mãos estavam cruelmente atadas com arame farpado e fios metálicos, evidenciando que haviam sido forçados a se ajoelhar diante de seus algozes antes de serem covardemente assassinados. A notícia desse crime de onde correu como pólvora, em menos de uma hora, o imponente general George S. Patton surgiu no horizonte, com seu porte inabalável e suas pistolas de cabo de marfim reluzindo ao sol pálido. Ele permaneceu imóvel à beira daquela fossa coletiva, mantendo o olhar fixo nos 20 rostos pálidos de seus rapazes, agora sem vida. Seu ajudante de ordens, temendo o impacto emocional daquela visão dantesca sobre o comandante, tentou intervir suavemente dizendo que o senhor general não precisava ver aquilo, mas Patton, com uma voz que parecia vir das profundezas da terra, respondeu que sim, que ele tinha o dever moral de ver cada detalhe. Uma investigação rigorosa foi instaurada imediatamente sob suas ordens expressas. No início, o silêncio e o medo imperavam entre os habitantes locais, que alegavam ignorar qualquer movimentação suspeita, porém, a consciência de uma idosa da aldeia falou mais alto. Através de um intérprete, ela relatou com precisão cirúrgica o que ouvira 2 dias antes, 20 estampidos secos que cortaram o silêncio da manhã. Ela identificou as unidades da SS e, crucialmente, o homem que as liderava, um oficial de olhar gélido chamado Hauptsturmführer Klaus Ritter. Segundo o testemunho, Ritter mantivera os prisioneiros americanos confinados na igreja da vila, com a aproximação iminente das forças aliadas, ordenou que fossem deslocados para o campo, onde o destino fatal os aguardava. Patton, possuído por uma determinação inabalável, emitiu uma ordem curta e direta: encontrem esse homem. A caçada humana durou exatamente 48 horas de buscas intensas, até que os policiais militares americanos localizaram Ritter escondido em um celeiro a cerca de 15 milhas dali. Ainda ostentando com arrogância o seu uniforme da SS, ele foi arrastado de volta à cena do crime, àquela mesma fazenda onde a dignidade humana fora enterrada. Patton caminhou em sua direção e, com um desprezo que quase podia ser tocado, perguntou se ele falava inglês. Com um aceno de cabeça condescendente, Ritter respondeu que sim, pois havia sido educado na renomada Universidade de Oxford. Patton esboçou um sorriso que não carregava um pingo de amizade ou benevolência, pois ele sabia que estava diante de um homem que compreendia perfeitamente a gravidade de seus atos. Antes de prosseguirmos com este embate de vontades, se você aprecia relatos históricos inéditos e profundos sobre a Segunda Guerra Mundial, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdos exclusivos. Ritter foi colocado no centro do pátio da fazenda, com os pulsos algemados às costas e flanqueado por 2 guardas robustos. Patton, inicialmente de costas para o prisioneiro, virou-se lentamente para encarar aquele oficial da SS de aproximadamente 35 anos, que mantinha uma postura altiva de quem nascera para dar ordens. O silêncio entre os 2 homens era tão denso que o som do vento parecia um trovão. Patton quebrou o gelo com uma calma perigosa, observando que um homem formado em Oxford não era um simples bandido de estrada, mas alguém inteligente que deveria compreender os pilares da civilização e as leis que regem a guerra. Ritter, com o queixo erguido, retrucou com cinismo que a guerra não possuía regras para aqueles que estavam perdendo. Patton aproximou-se ainda mais, lembrando de que 20 homens haviam se rendido a ele, 20 seres humanos sob sua custódia legal que foram alinhados e executados pelas costas. O oficial alemão cerrou os dentes enquanto Patton descrevia as marcas do arame na pele dos soldados, a luta desesperada que travaram antes do fim e a precisão profissional dos disparos na nuca. Ritter tentou justificar-se dizendo que eram apenas soldados e que aquilo era a guerra, mas Patton rebateu com fogo nos olhos, afirmando que soldados morrem em combate, de frente, lutando, e não de joelhos indefesos. Para o general americano, aquilo não era estratégia militar, era puro assassinato. Ritter apelou para a desculpa clássica de que estava apenas cumprindo ordens superiores durante uma retirada caótica, onde prisioneiros eram vistos como um problema a ser eliminado. Essa frase fez Patton repetir as palavras com amargura, questionando como 20 vidas, com mães, pais, esposas e filhos, podiam ser reduzidas a um mero problema logístico.
O general lembrou-lhe dos direitos conferidos pela Convenção de Genebra, mas Ritter explodiu em uma retórica defensiva, acusando os americanos de hipocrisia ao bombardearem cidades como Dresden, Hamburgo e Berlim, matando civis inocentes. Patton, a poucos centímetros do rosto do nazista, explicou a diferença fundamental. Alvos militares podem causar danos colaterais terríveis, pois a guerra é o próprio inferno, mas as forças americanas jamais alinharam prisioneiros para um fuzilamento sistemático. Ele garantiu que, se um de seus próprios homens fizesse o mesmo, ele mesmo o levaria à corte marcial para ser fuzilado. Patton então forçou Ritter a olhar para a vala, agarrando-o pelo queixo quando este tentou desviar o olhar, e começou a dar nomes e histórias àqueles que haviam sido tratados como estatísticas. Ele falou do jovem soldado Morrison, de apenas 19 anos, vindo de Ohio, o único suporte de uma mãe que já perdera o marido na Grande Guerra. Falou do cabo Hayes, do Texas, que carregava no bolso a foto de uma filha de 2 anos que ele nunca tivera a chance de abraçar, pois ela nascera enquanto ele servia no além-mar. Mencionou o sargento Shen, da Califórnia, cujos pais emigraram em busca do sonho americano e que seria o primeiro da família a frequentar a universidade, tendo sua carta de aceitação ainda guardada em sua mochila. Patton listou as outras 17 famílias destruídas pela conveniência covarde de Ritter. O oficial da SS, agora com a voz trêmula, insistia que fora uma necessidade militar, mas Patton, com 3 décadas de experiência no exército e 2 guerras mundiais no currículo, declarou que homens de verdade não fazem aquilo, apenas assassinos o fazem. Ritter tentou reivindicar sua honra como oficial da Waffen-SS servindo ao seu país, mas Patton o calou perguntando se ele também atiraria em crianças se recebesse ordens para tal. O silêncio do alemão foi a resposta definitiva. Patton o chamou de covarde, um homem que se escondia atrás de uniforme para atrair a confiança depositada nas leis da guerra. Quando os guardas perguntaram se deveriam levá-lo para a cela, Patton ordenou que o levassem primeiro até a borda da vala vazia, para que ele sentisse o cheiro da terra molhada pelo sangue daqueles 20 homens. Ritter, agora pálido e sem a arrogância inicial, foi confrontado com o vácuo deixado por seu crime. Patton prometeu solenemente que ele responderia por cada nome, cada patente e cada ano de vida roubado, e que seu destino final seria a forca. Ele garantiu que faria questão de que cada oficial da SS capturado soubesse do seu fim, para que entendessem que cumprir ordens ilegais não era um escudo contra a justiça divina e humana. O processo judicial ocorreu 6 semanas depois, em maio de 1945, com a Europa já respirando os primeiros ares da paz. Patton cumpriu sua promessa e testemunhou pessoalmente por mais de 1 hora, detalhando cada evidência e cada confissão cínica feita por Ritter. Apesar dos esforços da defesa em classificar o ato como uma decisão tática sob pressão, as provas fotográficas da vala comum e o depoimento da idosa foram esmagadores. Em 15 de maio de 1945, Klaus Ritter foi declarado culpado de crimes de guerra e condenado à morte. Todos os seus recursos foram negados, pois a barbárie era indefensável perante o tribunal. No dia 1º de julho de 1945, ao raiar do sol, o Obsturmführer foi executado por enforcamento aos 34 anos de idade. Patton não estava lá para ver, mas certificou-se de que a notícia e as imagens da execução fossem disseminadas entre os prisioneiros de guerra alemães como um lembrete eterno de que o assassinato de prisioneiros teria consequências severas. Com o tempo, todos os 20 americanos foram identificados e devolvidos às suas famílias com as devidas honras militares. James Morrison foi sepultado em Ohio ao lado de seu pai, um herói de 1918, sob os cuidados constantes de sua mãe. Daniel Hayes deixou um legado que floresceu no Texas, onde seu neto hoje carrega seu nome com orgulho. Robert Shen foi honrado com uma cerimônia que uniu tradições chinesas e honrarias americanas. Cada um daqueles 20 homens era um filho amado, um elo de uma corrente que foi brutalmente partida, mas jamais esquecida. Anos mais tarde, Patton confessaria que a imagem daquela vala comum na Alemanha foi um dos momentos mais difíceis e marcantes de sua carreira, superando qualquer batalha estratégica que ele tenha vencido. Ele acreditava fervorosamente que a civilização depende de limites que nem mesmo a brutalidade da guerra pode ultrapassar. E você, o que pensa sobre este episódio histórico tão intenso? Acredita que oficiais que executam prisioneiros devem receber a pena máxima, mesmo alegando obediência cega a ordens superiores? Ou será que o caos e a desumanização do campo de batalha deveriam ser considerados fatores atenuantes? Deixe sua opinião sincera nos comentários abaixo, pois o debate sobre a moralidade em tempos de conflito é essencial para que tais atrocidades nunca mais se repitam em nossa história. Se este relato tocou você ou trouxe uma nova perspectiva sobre os bastidores da Segunda Guerra Mundial, inscreva-se e ative as notificações, pois aqui contamos as histórias dos verdadeiros heróis e daqueles que lutaram para que a justiça prevalecesse mesmo nos momentos mais sombrios da humanidade. A memória daqueles 20 soldados permanece viva através de relatos como este, servindo de farol para as gerações futuras sobre o valor inestimável da honra e do respeito ao inimigo rendido, princípios que definem a verdadeira face da coragem militar no mundo contemporâneo. No final das contas, o julgamento de Ritter não foi apenas sobre um homem,
mas sobre a reafirmação de que a justiça é o alicerce sobre o qual devemos reconstruir o mundo após a tempestade da guerra, garantindo que o sacrifício de homens como Morrison, Hayes e Che não tenha sido em vão na busca por um futuro onde a dignidade humana seja sempre preservada acima de qualquer ideologia ou ordem cruel. Dada no calor da batalha ou na frieza de uma retirada desesperada pelas estradas lamacentas de uma nação que um dia se perdeu em suas próprias sombras. O general Patton, com toda a sua complexidade, deixou claro que a espada da justiça deve ser tão afiada quanto a espada da guerra para que a paz seja real e duradoura.